Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. E por falar nelas, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaram ontem as cotações. Ontem, lembrando, tivemos um dia bem relevante, a publicação do relatório de oferta e demanda do WSDA. E a gente tem aí algumas coisas bem interessantes a comentar. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, aqui a gente começa então falando da soja, tá, pessoal? A soja ontem, ela chegou a trabalhar no campo positivo, subiu bem, chegou a estar trabalhando aí com mais de 10 de alta, 10 cents de alta. Após a publicação do relatório, o mercado chegou a trabalhar com 10 cents de baixa e acabou fechando o dia aí com uma alta de 4,5 cents por bushel, uma alta na variação diária de 0,38%, e hoje a soja já entrega, né, já faz um movimento bem negativo, caindo 0,75, caindo 9 cents por bushel. Então o mercado ficou com o pé bem atrás, porque basicamente o USDA fez um corte na exportação dos Estados Unidos, mostrando que realmente a demanda está muito fraca e eles estão com problemas para escoar essa soja, né? Então a gente vê aqui que no estoque final a expectativa era que ficasse na casa de 7,67 milhões de toneladas e veio aí com 8,57 milhões de toneladas, quase 1 milhão de tonelada a mais do que o relatório anterior, né? Demonstrando realmente que os Estados Unidos está com problemas para negociar a sua soja, ou seja, o preço lá realmente ele vai ter que cair mais para ser mais competitivo. Basicamente isso que a gente vê hoje é através desse relatório, né? E esse relatório também trouxe algumas surpresas curiosas, eu diria. Aqui para o Brasil, a produção, olha só, pessoal, o USDA manteve a produção do Brasil praticamente inalterada aqui, né? Teve uma redução de apenas 1 milhão de toneladas, ou seja, 156 milhões de toneladas é a perspectiva de produção do Brasil, segundo os olhos do USDA. Vale atenção aqui que no mesmo dia foi publicado pela Conab uma perspectiva da safra brasileira, e a Conab cortou bastante mesmo a expectativa de produção aqui no Brasil, trazendo aí para 149,6 milhões de toneladas, ou seja, está bem descolada aí do que está lá nos Estados Unidos, né? O pessoal, não sei o que aconteceu aqui nesse dado, mas 156 milhões de toneladas, um corte de apenas 1 milhão de um relatório para o outro, é no mínimo curioso, mas vamos continuar olhando lá. E a Argentina, eles mantiveram a expectativa de produção de soja na casa de 50 milhões de toneladas. Lembrando que Bolsa de Rosário e Bolsa de Buenos Aires comentavam, antes desses problemas climáticos, em 52,5 milhões de toneladas. Após uma onda de calor e falta de chuva, esse número pode ter sido reduzido, mas provavelmente deve ficar a expectativa ainda acima de 50 milhões de toneladas. De qualquer forma, esse número do Brasil é bem estranho. E eles aumentaram também o estoque mundial de 114,6 milhões de toneladas para 116,03. Então, basicamente, o mercado olhou para esse relatório e pensou, o que está acontecendo, né? Mas o ponto principal realmente para as cotações nos Estados Unidos é essa questão de um estoque maior. Como a bolsa é lá, tudo origina a partir de lá, é natural que a gente veja essa correção então no preço para tentar ser mais competitivo e escoar mais esta soja. E hoje vemos aí mais uma queda. O mercado, pessoal, vem testando veementemente essa região da mínima de 2021 e vai acumulando força, né? Quer dizer que vai romper? Tá com cara de ser mais provável, mas não sabemos com certeza se vai romper. Agora a questão é, acumulando força, se ele vem a romper, esse rompimento ele tende a ser mais forte, mais abrupto aqui, e como eu já comentei com vocês, o número fica lá embaixo, né? Outra possibilidade de alvo para essa soja, caso venha romper essa região, seria lá na casa dos 11,10 cents por bushel. Se não romper, pessoal, aqui para cima tem várias e várias regiões de batalhas a serem travadas, né?
Primeiramente tem que superar aí a casa dos $12, depois 12,20, aí 12,40, aí 12,60, basicamente de 20 em 20 cents aí você tem uma região interessante de briga no preço, tá? Então para cima realmente está mais complicado. Precisaríamos ver aí novos dados, algo que realmente fizesse com que o mercado virasse de cabeça para baixo. E se a gente olha aqui a posição dos fundos, os fundos estão vendidos, pessoal, em 21, quase 22 mil contratos, tá? Então, os fundos aqui, se eles forem obrigados a estopar por algum motivo, ou seja, se eles forem obrigados a recomprar a sua posição, se é alguma notícia muito grande, algo que realmente mude o rumo do mercado, essa posição aqui virando de lado também tende a dar uma explosão nos preços, tá? Então, realmente, a gente precisaria de fatores novos para ter algum movimento mais amplo, pensando aí na ponta altista. Olhando o petróleo, pessoal, o petróleo subiu muito bem ontem, subiu 3,22%, uma bela de uma alta. Vem aí para testar novamente a região dos $77 por barril. Petróleo que está aí subindo já 1, 2, 3, 4 dias consecutivos, tá? Olhando para o óleo de palma, como eu comentei, ontem ele encerrou o pregão a 0,08 e hoje encerrou a 0,26%. Para o óleo de soja, tivemos uma alta no dia de ontem também, subiu 2,52%, hoje cai 0,73%. O óleo de soja aqui vem querendo fazer uma reversão de preço, tá, pessoal? Vem desenhando aí, quem sabe se ele volta a testar essa média e depois rompe aqui essa região dos 48, ele começa a desenvolver um pivôzinho de alta e nos dá uma ideia de que essa tendência baixista que ele vem desde agosto de 2023 possa ser invertida. A princípio, ainda é só uma ideia, né? Não temos confirmação gráfica nenhuma para isso, mas um belo movimento aí nos últimos 4 dias. Falando do farelo de soja, a gente tem mais um dia de queda, né? Farelo de soja na contramão do óleo, farelo vem caindo há 4 dias, enquanto o óleo sobe há 4 dias, né? E ontem ele caiu 1,17% e hoje já vem caindo mais 1,24%. A gente tem uma região de preço interessante aqui, que seria a mínima de 2021, mínima de novembro de 2021 e a mínima de 2021 fica lá em outubro, né? Outubro de 2021, em 310 mais ou menos. Então, a princípio aqui a gente tem uma região de resistência, vamos ver se o preço se segura por ali ou se ele vai em busca desse outro patamar aqui na região dos 310. Trigo ontem caiu também, caiu 2,24%, trigo foi o que mais caiu ontem. Basicamente, números mais fracos mostram aí que a demanda não está muito legal para o trigo americano e também a possibilidade de um aumento nos estoques de passagem, muito semelhante com o que a gente viu ali com relação à soja, né? E o trigo tá difícil, né, pessoal? Nossa, faz muito tempo que eu já falo isso, mas assim, o trigo tá realmente muito, muito, muito complexo. Aqui não tem muito o que se dizer para cima, para baixo, difícil. Tá sem direcionamento claro. Ele tenta romper para baixo, não consegue, tenta romper para cima, não consegue. Então, a princípio, o trigo é muito, muito, muito complexo mesmo e vem fazendo figuras complexas também na parte gráfica, né? A gente pode ver aqui um triângulo assimétrico, que pode ser traçado outro e ele vem afunilando. Esse mercado também é assim como a soja ali, que ela vai ganhando fôlego para a hora que fizer um rompimento, seja para baixo, seja para cima. Aqui no trigo é a mesma coisa. O mercado ele vem afunilando, vem aproximando as máximas das mínimas e em algum momento essa contenção do movimento ela vai se expandir. A gente não consegue dizer a priori para que lado vai ser, mas para o lado que for, a tendência é que o movimento ganhe potência e siga nessa direção do rompimento devido aí a esse acúmulo de energia, como a gente chama. O milho ontem caiu 0,23%, hoje já vem caindo mais 0,63%. Tá? O milho, inclusive, vem se apoiando nessa linha de referência de baixa aqui. E a princípio, pessoal, se a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, onde que teria uma região de suporte mais relevante,
a princípio seria em 4,20 e depois lá na região dos $4 por bushel. Então tem um longo caminho aqui para o milho também. Milho Brasil ontem chegou a subir, tá? Subiu 1,23% e descolou, né? Descolou do cenário externo. Então a gente vê que o dólar também deu uma puxada aqui no Brasil, isso pode ter ajudado, né? Enquanto lá nos Estados Unidos caía na CBOT o milho americano. Na parte das bolsas, pessoal, a gente viu mais um dia de alta, mais um dia de renovação de máximas aqui pelo S&P 500 e pela Nasdaq. Então, bolsa lá segue muito forte. E aqui no Brasil, estamos praticamente entregando aquela bela barra que foi feita há 2 dias atrás, né? Tivemos uma queda singela no dia anterior, com a queda muito grande do Bradesco, o mercado não deu muita bola a princípio, mas ontem realmente foi cobrado, né? Caiu 1,33% aqui a nossa bolsa. Caso esse mercado venha a perder essa região aqui dos 127.578, acaba invalidando esse sinal de rompimento feito por essa barra aqui, que foi feito na terça-feira, tá? Então vai perdendo força, vai perdendo o interesse, esse sinal que foi demonstrado na Bolsa Brasileira. Não comentei com vocês, pessoal, mas aqui no milho, como é que ficou, né, o relatório do ASD? A gente tem o estoque final para Estados Unidos, ele veio acima também do passado, do dado de janeiro, então veio com 55,17 contra 54,91 milhões de toneladas do relatório de janeiro. Então teve um aumento aqui nos estoques também de milho, outro fator negativo para os preços lá em Chicago. Estoque do mundo, ele diminuiu em 3 milhões de toneladas, um pouquinho mais. Olhando para o Brasil, a produção cortaram em 3 milhões de toneladas, a perspectiva de produção aqui no Brasil, de 127 milhões de toneladas para 124, um pouco abaixo do que o mercado acreditava também. A Argentina, a produção mantiveram a mesma em 55 milhões de toneladas. Parte de clima, pessoal, o clima ele segue muito parecido com a quarta-feira passada, chove bem lá no Mato Grosso, região do Mato Piba, centro-oeste, chove bem no Paraguai, chove bem também em algumas regiões da Argentina, chove em todo o território brasileiro e também em boa parte aí da Argentina e também em todo o Paraguai. Essas chuvas aí são benéficas, especialmente para o Paraguai e para a Argentina. Mato Grosso já vem colhendo, tem algumas regiões que vão se beneficiar também dessas chuvas, mas lá a colheita já está em 50%, está acelerando bem mesmo. E aqui no Paraná está em 25%, se eu não estou enganado. E no Paraná, cerca de 5 milímetros aí é o que é esperado para o acumulado dos próximos 5 dias, segundo o modelo europeu. Pelo modelo americano, chuva também em todo o território brasileiro, boas chuvas na Argentina e Paraguai. A Argentina aí com volumes que podem chegar até 50 milímetros e aqui na região sul a gente tem mais ou menos 5 milímetros esperado aí para os próximos 5 dias. Na região do Mato Grosso a gente tem uma perspectiva pelo modelo americano que possa chover aí cerca de 40 milímetros também. Olhando para as bolsas, pessoal, hoje a gente não tem Ásia Pacífico, tá? Lá fechou, tá em feriado lunar, volta só semana que vem, feriado gigantesco, demora uma semana o feriado deles, e a gente fica sem referência de alguns preços por lá, né? Como, por exemplo, o minério de ferro. Olhando então para a Europa, a gente viu ontem uma alta lá na Europa, caiu apenas a bolsa de Londres, caiu um pouquinho, mas todos os outros subiram. E a gente vê hoje uma continuação desse movimento, mas o mercado vem meio tímido, né? Tá positivo, mas é bem pouco, né? Isso aqui para inverter é um tapinha. Olhando para a parte de futuros, mesma coisa, também sem uma direção muito expressiva aqui, né? A gente tem alta para S&P 500 de 0,14% e Nasdaq com alta de 0,28%. Dólar hoje também sem uma direção muito clara, sobe 0,05% contra as moedas de países desenvolvidos e está misto contra países emergentes. Ou seja, não tem muita direção, né, pessoal? Tem uma leve propensão aí para ser um dia um pouco mais positivo, se a gente olha Europa e futuros dos Estados Unidos,
Mas assim, tudo muito neutro, né? Europa neutra, Estados Unidos a princípio, pelo menos nesse momento, neutro. Dólar contra as principais moedas está neutro e dólar contra emergentes também está neutro. Ou seja, um dia bem tranquilo, né? O pessoal aí se preparando para o feriado, aparentemente. Vamos olhar aqui a agenda. Agenda também não temos nada muito relevante para o dia de hoje, né? Nada demais. E lembrando que segunda e terça-feira não temos negociação aqui no Brasil, pois é feriado de carnaval, tá? Então a bolsa aqui também não abre e pode ser que hoje a gente veja um movimento realmente mais tranquilo, mais sossegado, mais na ordem de ajeitar a casa, arrumar as carteiras ali, balancear para passar o carnaval, passar o feriado aí mais sossegado, beleza? Pessoal, um grande abraço e, como eu comentei, voltamos só na semana que vem, na quinta-feira, nos vemos novamente. Grande abraço, bom feriado, se cuidem!